Ao sentir o ambiente ao seu redor, Padre Pio percebeu uma atmosfera densa, como se uma tristeza silenciosa pairasse no ar antes mesmo que a visão se manifestasse. Não era a dor de uma tragédia, tampouco o peso de um julgamento. Era a melancolia de algo que permanecerá incompleto, algo que tentará alcançar o céu, mas nunca chegará de fato. Naquela quietude, o véu do divino se abriu diante dele. Diante de seus olhos, surgiu uma alma solitária em um espaço vasto e sombrio, não perdida, não condenada, mas tomada por uma incerteza profunda. Era como alguém que atravessara a vida sem jamais compreender quão perto ou distante estivera de Deus. Aquela alma carregava um aroma peculiar, uma mistura de desespero e abandono, o perfume espiritual de quem só buscava oração nos momentos de aflição, silenciando-se assim que a dor se dissipava. A visão se tornou mais nítida, e Padre Pio reconheceu aquele tipo de alma. Quantas vezes não as encontrara no confessionário? Eram as almas que só se lembravam de Deus quando o mundo desabava sob seus pés. As que clamavam por socorro nas crises, mas esqueciam a gratidão quando a bonança retornava. A alma diante dele olhava ao redor, confusa, como se esperasse algo, talvez consolo, talvez alívio. Afinal, rezara inúmeras vezes. No entanto, ao revelar-se a realidade oculta, Padre Pio percebeu que a alma ainda não compreendia, suas preces haviam sido sinceras, mas incompletas, verdadeiras, porém apenas pela metade. Então, a existência daquela alma começou a se desenrolar diante dela, não em cenas isoladas, mas em padrões recorrentes. Padre Pio viu os momentos de oração irromperem como faíscas na escuridão, uma noite de enfermidade, um instante de medo, um colapso financeiro, o fim de um relacionamento, uma perda súbita, um acidente evitado por pouco, uma fase de solidão, um coração partido, um diagnóstico que a lançara de joelhos. Em cada uma dessas ocasiões, a alma clamava com fervor, com lágrimas, com urgência. Sua voz chegava ao céu trêmula, mas genuína, e o céu sempre a escutava. A graça sempre fluía. Contudo, assim que a vida voltava a brilhar, as faíscas se apagavam. A alma cessava suas preces. O padrão se repetia como um batimento cardíaco, impulsos breves e desesperados de oração, seguidos por longos períodos de indiferença. Padre Pio observou como a chama de cada prece nascida da crise se erguia belamente em direção a Deus. Mas, sem combustível, extinguia-se cedo demais. A alma rezava por dor, não por amor. Rezava para escapar, não para se aprofundar. Rezava porque não tinha para onde ir, não porque desejasse a Deus por ele mesmo. E, no entanto, ali estava o mistério: Deus ouvirá cada uma daquelas preces. Respondia a muitas delas. Confortava aquela alma repetidas vezes. O problema não era a falta de sinceridade, mas o fato de que a alma jamais construíra um relacionamento ao redor delas. As crises a impeliam para Deus, mas o conforto a afastava. Essa inconstância agora se refletia em sua forma espiritual. Padre Pio notou algo incomum: a alma possuía luz, mas ela tremeluzia de maneira irregular. Brilhava intensamente em certos pontos, para depois desaparecer abruptamente, deixando áreas de sombra. A graça tocará aquela alma muitas vezes, mas ela nunca aprenderá a retê-la. Sua vida interior era um terreno de alicerces inacabados. Uma profunda compaixão o invadiu, não decepção ou indignação, pois compreendia uma verdade dolorosa: a maioria das almas reza assim. Não rejeitam a Deus, apenas o esquecem. Não desprezam a oração, apenas nunca amadurecem além de uma devoção movida pelo medo. A visão se aprofundou. Padre Pio testemunhou os primeiros instantes da alma após a morte, quando ela se encontrava diante da presença divina, não um julgamento, mas a verdade em sua essência. A alma estremeceu, não por severidade, mas porque, pela primeira vez, percebia tudo o que deixará escapar. Rezara por socorro, não por transformação. Rezara por necessidade, não por amor. Rezara por medo, não por entrega. Rezara com pressa, nunca com profundidade. Rezara com frequência, mas nunca com constância. Clamara por Deus, mas nunca caminhara ao seu lado. Deus sempre estivera próximo. A alma, porém, raramente permanecerá. Agora, diante da luz da verdade,
começava a experimentar as consequências espirituais de uma vida de relacionamento interrompido. Padre Pio observou enquanto a alma tentava se aproximar da luz. Havia um desejo genuíno, uma fome verdadeira por Deus. No entanto, cada passo adiante era pesado, cada movimento parecia incompleto. A alma não possuía a força da intimidade, a profundidade da confiança, o amor cultivado. Amar a Deus, sim, mas seu amor jamais fora treinado. Um relacionamento construído apenas em emergências é algo frágil. A vida de oração daquela alma moldara seus músculos espirituais, e agora eles tremiam pela falta de uso. A graça se aproximou com suavidade, paciência e amor. A alma estendeu as mãos instintivamente, mas até mesmo a graça lhe parecia estranha. Durante a vida, só reconhecera Deus nos momentos de aflição. Nunca aprenderá a reconhecê-lo na paz. Agora, a serenidade lhe causava desconforto, quase como se tivesse vivido em meio a tempestades e não soubesse respirar em um ar calmo. Então, o céu revelou uma verdade ainda mais profunda. Cada prece nascida da crise estabelecera, de fato, uma conexão com Deus, mas apenas por um instante. A alma nunca fortalecera esse vínculo, nunca o alimentara. Nunca retornará com gratidão, nunca aprofundar o diálogo. Assim, o laço se formava e se desfazia, repetidamente, deixando-a com centenas de fios frágeis, em vez de uma corda resistente de amor. Agora, diante da eternidade, esses fios tremulavam ao seu redor como luzes tênues. Guiavam-na em direção a Deus, mas não conseguiam conduzi-la por completo. Não porque Deus retivesse algo, ele jamais o faz, mas porque a alma carecia da formação interior que permite a um espírito permanecer na presença divina sem medo. Padre Pio viu a tristeza daquela alma florescer. Não era a tristeza da condenação, mas a dor do tempo perdido, do relacionamento negligenciado, do amor oferecido apenas no desespero, de nunca ter aprendido a rezar na calmaria, apenas na tempestade. A alma sussurrou algo sem palavras, um arrependimento que ecoou por toda a visão, porque só recorria a ti quando a vida doía. O céu respondeu não com ira, mas com um amor tão terno que fez os olhos de Padre Pio se encherem de lágrimas. Porque Deus sempre desejara mais para aquela alma, mais proximidade, mais profundidade, mais intimidade, mais graça, mais transformação. Mas a alma apenas o visitará, nunca permanecerá. Padre Pio compreendeu o que viria a seguir. A jornada daquela alma não terminara. Ela se aproximava de um limiar onde o céu decidiria não um castigo, mas uma purificação. Um lugar onde almas como aquela aprendem o que nunca aprenderam na terra, como rezar com amor, como confiar sem medo, como caminhar com Deus não apenas nas crises, mas em um relacionamento eterno. A visão se atenuou levemente, sinalizando que o céu estava prestes a revelar a próxima etapa, o destino de uma alma que só rezara quando a vida se despedaçava e o que aconteceria quando, enfim, se deparasse com o Deus a quem clamara, mas nunca chegará a conhecer de verdade. Mais do que seus momentos de aflição. O céu não rejeitava o clamor daquela alma, mas lamentava a distância que ela mesma havia mantido. Padre Pio sentiu, com uma clareza que o atravessava como uma espada de luz, que Deus não se contentava com migalhas de devoção. Ele desejava o pão inteiro, não por exigência, mas porque o amor verdadeiro não se satisfaz com fragmentos. A visão se desdobrou em um novo cenário, onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. Padre Pio viu a alma agora em um espaço que não era nem terra nem céu, mas uma espécie de antecâmara da graça, um lugar onde o divino e o humano se encontravam sem pressa. Ali, não havia julgamento, apenas um convite silencioso: aprenda. Aprenda a rezar não apenas quando o mundo desaba, mas quando o sol brilha. Aprenda a confiar não só na escuridão, mas na luz. Aprenda a amar não por medo, mas por desejo. Os anjos que acompanhavam a alma não a apressavam. Eles a observavam com uma paciência que só o Eterno conhece, como médicos que esperam o paciente encontrar forças para se levantar. Padre Pio percebeu que aquela purificação não era um castigo, mas uma escola. Uma escola onde a alma, finalmente livre das distrações da carne, podia ver com nitidez o que antes só enxergava em sombras, que Deus nunca esteve longe, mesmo quando ela o ignorava. Que ele sempre respondeu, mesmo quando ela não ouvia.
que ele sempre amou, mesmo quando ela só o procurava nos momentos de desespero. A alma começou a entender, pouco a pouco, que a oração não era um pedido de socorro, mas um diálogo. Que a fé não era um refúgio temporário, mas uma morada. Que o amor de Deus não era uma chama que se acendia e apagava conforme as circunstâncias, mas um fogo constante, que queimava mesmo quando ninguém olhava. E, ao compreender isso, algo dentro dela se quebrou, não em desespero, mas em rendição. Não era uma ruptura, mas uma abertura. Como uma semente que, após anos enterrada, finalmente se parte para deixar a raiz descer e o caule subir. Padre Pio viu então uma cena que o fez prender a respiração. A alma, antes hesitante, começou a se mover em direção à luz com uma determinação nova. Não era um movimento forçado, mas uma escolha. Uma escolha que só podia ser feita ali, naquele espaço entre o que foi e o que poderia ser. E, à medida que se aproximava, a luz não a consumia, ela a transformava. Não era um fogo que destruía, mas uma água que lavava. Não era um vento que derrubava, mas uma brisa que alisava as arestas. O santo compreendeu, então, que a purificação não era sobre apagar o passado, mas sobre redimi-lo. Cada oração feita em desespero, cada lágrima derramada em solidão, cada grito lançado ao céu nos momentos mais escuros, tudo isso era recolhido, não como dívida, mas como semente. Deus não desprezava os pedaços quebrados daquela alma. Ele os juntava, um a um, como um artesão que reconstrói um vaso de barro, não para devolvê-lo à sua forma original, mas para dar-lhe uma beleza nova, mais forte, mais profunda. A visão se expandiu, mostrando a Padre Pio que aquela alma não estava sozinha. Havia outras, muitas outras, em diferentes estágios da mesma jornada. Algumas ainda tremiam diante da luz, como se não soubessem se eram dignas de se aproximar. Outras já haviam começado a se mover, mas paravam a cada passo, como crianças aprendendo a andar. E havia aquelas que, como a primeira, já caminhavam com firmeza, não porque tivessem se tornado perfeitas, mas porque haviam aprendido a confiar. Padre Pio sentiu então o peso da missão que aquela visão lhe confiava. Não era apenas sobre uma alma, mas sobre todas as almas que, na terra, viviam da mesma maneira, rezando apenas quando a dor apertava, buscando a Deus apenas quando não havia mais a quem recorrer. Ele viu, com uma lucidez dolorosa, que muitas daquelas almas morreriam sem nunca ter conhecido a Deus de verdade, não por rejeição, mas por falta de oportunidade. Falta de tempo. Falta de coragem para começar antes que fosse tarde. A visão começou a se dissipar, mas antes que desaparecesse por completo, Padre Pio ouviu uma última palavra, não em som, mas em luz: comecem agora. Não quando a tempestade chegar. Não quando a dor for insuportável. Não quando não houver mais saída. Agora. Enquanto há tempo. Enquanto há paz. Enquanto o coração ainda pode escolher. E então, como uma brasa que se apaga devagar, a visão se foi. Padre Pio ficou ali, de joelhos, com o peso da revelação ainda ecoando em seu peito. Ele sabia que não podia guardar aquilo para si. Sabia que precisava contar ao mundo que Deus não espera pelas crises para amar. Que Ele está ali, no silêncio, na rotina, no ordinário, esperando que as almas o encontrem não apenas quando precisam, mas quando desejam. Porque o amor verdadeiro não se contenta com emergências. Ele quer o dia a dia. Ele quer a vida inteira. E foi assim, entre o peso da verdade e a leveza de quem finalmente entende, que Padre Pio se levantou. Não havia pressa em seus movimentos, mas uma certeza que o guiava como uma bússola silenciosa. Ele sabia que as palavras que carregava não eram suas, mas um fio de esperança que precisava ser tecido no tecido do mundo. Não bastava proclamá-las do alto de um púlpito ou sussurrá-las em orações apressadas. Era preciso vivê-las primeiro, deixar que elas moldassem cada gesto, cada olhar, cada respiração. O amor que Deus oferecia não era um remédio para momentos de desespero, mas o alimento diário da alma. Como o pão que se parte na mesa, como a água que sacia a sede sem alarde, ele estava ali, não para ser invocado apenas nas tempestades, mas para ser saboreado no café da manhã, no caminho para o trabalho, no abraço de quem volta para casa. Padre Pio entendeu que a santidade não era feita de grandes feitos, mas de pequenas escolhas,
o perdão dado sem esperar reconhecimento, a paciência que não conta os minutos, a gratidão que encontra beleza até no cansaço. E se o mundo insistia em correr, em buscar respostas em lugares distantes, em acreditar que o divino só se revelava em milagres espetaculares, ele faria diferente. Iria mostrar, com a simplicidade de quem não tem nada a provar, que Deus não precisa de holofotes. Ele se contenta com um coração disposto, com uma alma que o busca não por medo, mas por desejo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não exige holocaustos. Ele pede apenas presença. E presença, afinal, é o que temos de mais precioso para oferecer.